Olá, boa noite para todo mundo de fala portuguesa. Estamos aqui novamente para mais um capítulo do livro do profeta Ezequiel. Tudo normal lá em Israel, lá no muro. Então, lá nas rezanças, nas orações. Agora, esse final de semana que vai começar a Páscoa de Israel. Tanto a Páscoa de Israel quanto a Páscoa da Igreja Ortodoxa Grega e Ortodoxa Russa. Agora que é a Páscoa. A verdadeira Páscoa é agora. Os cristãos fazem a Páscoa num momento que não é bem a época da Páscoa, viu? Às vezes coincide, às vezes não. Esse ano está muito diferente. Está quase que um mês de diferença. Então, a minha filha, como ela pertence à Igreja Ortodoxa Grega, eles estão... começou há 40 dias, né, a quarentena, a quaresma, sem comer carne, só peixe. Aí, na última semana, que começa agora, segunda-feira, não pode comer nem peixe, né? Então, eles estão fazendo a Páscoa direitinho lá em Chipre. E em Israel também começa segunda-feira, a semana, né? E termina na outra segunda, porque vai ser dia 20, vai ser dia 28, 29 e 30 de 28, 29 e 30 de abril. E em Chipre também. Então, vamos lá. Eu estava pensando, duas coisas que eu quero comentar. Uma coisa que eu quero comentar é que, lembra que no capítulo 7, o profeta Ezequiel falou uma coisa que eu fiquei matutando muito esses dias. Que ele falou assim, no capítulo 7, versículo 24, ele disse assim: farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Eu lembro que quando eu li isso, o meu coração doeu, porque eu percebi que isso também acontece hoje. O Senhor traz os piores entre as nações para jogar num lugar onde Ele está querendo fazer um tratamento. Isso está acontecendo no Brasil agora. Está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui, está acontecendo na França. Os piores estão vindo. Não precisa nem chamar escravo mais, nem precisa comprar escravo mais. Os escravos estão se oferecendo para vir. Estão arriscando a própria vida nesses barquinhos de plástico para chegar à Europa. Não são os melhores que vêm, viu? Não são os melhores. Porque quando eles chegam aqui, eles vão para a rua e vão roubar. Então, esse versículo do capítulo 8, né? Acontece até hoje. E o Brasil está importando alguns piores. Capítulo 7, versículo 24. Farei vir os piores de entre as nações. Vamos abrir o olho, gente. Vamos ter cuidado com quem nós colocamos dentro das nossas casas. Viu? Eu tive uma experiência muito bonita essa noite. Quando eu
o ano passado, quando eu resolvi fazer o projeto de... A minha mão aqui suja. Fazer o projeto de renovar, olha aqui, de renovar a minha área do fundo, eu fiz o projeto desde o ano passado. E trabalhando no projeto, né, o ano todo. Porque quando eu faço um projeto, eu peço permissão para o Eterno. Peço permissão e mesmo assim, uma semana antes de fazer, né, de começar o projeto, eu ainda estava sentindo assim uma insegurança, sabe, eu estava angustiada. E ainda perguntei para o Senhor de novo, falei, Senhor, realmente é para eu fazer isso? Porque eu posso cancelar tudo, eu já tinha comprado tudo, fica tudo aí armazenado até que o Senhor... Né? Mas o Senhor disse, não vai, é para fazer. Eu falei, então tá, então eu vou fazer. Mesmo assim, pedindo a tua misericórdia para me dar capacidade, né, e força para cumprir o projeto. O Senhor vai me abençoar nesse projeto, então, já que o Senhor está querendo que eu faça esse projeto, né? E depois começou, está dando tudo certo, graças a Deus. E para uma confirmação para mim, por 3 vezes o Senhor me confirmou isso de formas bem interessantes. Vocês sabem que tem um ditado, que tem uma tradição que diz que quando você está fazendo alguma coisa e cai uma pena de animal, pena de ave, né? Dependendo da cor da pena, é aprovação ou desaprovação, ou, né, cuidado, etc. E por 3 vezes caiu uma pena assim no meu pé, enquanto eu estava lá na área do fundo trabalhando. Por 3 vezes, gente. Aí eu falei assim, graças a Deus, então tá. Eu estou sendo acompanhada pelos anjos, né? As penas eram branquinhas, a coisa mais linda. Olha, não sei como é que essas penas conseguiu entrar dentro da área fechada. Não tenho a mínima ideia, mas entraram. Então eu fiquei assim, agradecendo a Deus por isso. Mas essa noite, como eu estou fazendo uma lareira lá no fundo, eu estava muito angustiada e preocupada com uma questão da lareira, que ela esquenta muito quando você põe fogo, né? E aí eu falei assim, Senhor, me dá uma solução para isso, porque eu preciso de uma solução, mas eu não sei o que eu faço, né? Eu fiz isso ontem e fui dormir. De manhã, gente, a primeira coisa que o Senhor me fez fazer foi entrar num site que tem aqui de venda online e já foi me dando o nome do que eu precisava para colocar e proteger as paredes. Eu fiquei assim, sabe? Falei, meu Deus, graças a Deus, louvado seja. Durante a noite, a solução veio. Daquela coisa que estava me preocupando muito. Eu estava até, falei assim, gente, será que era para eu ter feito isso? Será que era para eu ter feito isso? E de manhã me vem a solução do problema. Agora eu vou ter que esperar chegar, né? O que eu pedi hoje. Vai demorar 2 dias para chegar. Enquanto isso, eu estou fazendo outras coisas para terminar a lareira que eu estou fazendo, porque essa foi a solução que o Eterno, né, os anjos, né, os nossos auxiliares espirituais me deu. Então, é muito interessante quando a gente sabe, quando todos os nossos projetos são colocados na presença do Eterno e Ele dá o consentimento para você fazer, né? Aí a palavra fala, né, que os projetos são do homem, mas o cumprir os projetos vem do Senhor, né? Então a gente pode projetar. O projeto para o ano que vem, para a primavera do ano que vem, já está no papel, já está no altar. É assim, a gente termina um projeto do ano, né? E no outro ano vamos ter que ter outro projeto. Então já está no altar do Eterno. Se ele aprovar, a gente faz. Então, vamos lá, gente. Nós estamos no capítulo 10. Do profeta Ezequiel. Ele está lá no templo, espiritualmente. Ele foi arrebatado, como é uma palavra que normalmente se usa na igreja, né? Ele está arrebatado. Ele está lá com os anciãos em volta dele, né? Que ele estava lá, os anciãos estavam lá por certo para consultar o Senhor.
os outros sacerdotes, porque ele era o sacerdote principal. E quando ele estava lá diante os anciãos em volta dele, ele foi arrebatado. Ele foi levado do corpo dele espiritualmente e foi levado para Jerusalém, e é onde ele viu toda aquela abominação e tudo. E ele ainda está lá, ele ainda está arrebatado. Vamos lá, capítulo 10. A glória retira-se do templo. Olhei e vi no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Gente, esses querubins que ele fala aqui são aquelas criaturas que ele viu lá no rio Quebar, quando ele estava lá no vale. Quando ele foi arrebatado, quando ele foi, ali ele não foi arrebatado, não, ele foi abduzido. Quando ele foi abduzido daquele lugar que ele estava e levado para junto dos outros cativos, então aquelas mesmas criaturas, aquelas 4 criaturas que agora ele está chamando de querubim, tá? Então são aquelas 4 criaturas que apareceu para ele lá, tá aparecendo para ele aqui também no templo, tá? E foi a que levou ele também, que tirou ele lá e puxou ele pelo cabelo. Olhei e vi no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Lembra que a cabeça dos querubins que ele falava era aquela cúpula que tem em cima dos discos voadores. Vou chamar assim porque é mais fácil, todo mundo entende. Por cima da cabeça dos querubins, aparecer sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. A tal da gabine de comando, né? Disse o Senhor ao homem vestido de linho, disse aquela pessoa que está sentada naquele trono, pessoa que está sentada ali no comando daquela nave. Disse o Senhor ao homem vestido de linho, aquele que foi pela cidade marcar na testa as pessoas que não se tinham dobrado diante de Baal ou diante das idolatrias. Disse o Senhor ao homem vestido de linho, vai por entre as rodas até debaixo do querubim. Ele mandou esse homem de branco, de linho branco, né? E embaixo da nave, onde estavam as rodas da nave. E enche as tuas mãos de brasa acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. Sabe até hoje, quando vocês vão, não sei se vocês acompanham ou se já acompanharam alguma vez um lançamento de um foguete. Quando ele vai ser lançado, não faz aquele fogo todo embaixo? Então, é aquele fogo que esse senhor que estava sentado na nave de comando mandou esse homem de branco ir lá e pegar um pouco daquela energia. Ele entrou à minha vista, diante da vista do profeta. Aquele homem entrou, os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins e foi para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. Ele deve ter movido a nave, né? E fez aquela... O ruído das asas dos querubins, falei, se ouvia no átrio exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Dando ele ordem ao homem vestido de linho, toma fogo dentre as rodas, né? Dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um querubim estendeu a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre eles. Tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Então, aquele ser que estava lá em cima sentado mandou o rapaz de branco lá entrar no meio das rodas, e aí
por certo, uma daqueles ganchos que tem, deu para ele um pouco desse fogo. Tudo é tudo espiritual, né, gente? Porque uma pessoa não tem condição de sustentar fogo na mão, né? Principalmente um fogo daquele, né? Então, é tudo na quinta dimensão, na sexta dimensão, não que dimensão que seja, mas não é na nossa realidade. A nossa realidade, ninguém tem condição de pegar um fogo na mão. Quanto ao seu aspecto, peraí. Então o querubim estendeu a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre eles. Tomou dele e o pôs nas mãos dos que estavam vestidos de linho, o qual tomou e saiu. Versículo 8. Apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. É aquilo que eu falei para vocês. Deve ser aqueles ganchos que hoje a China está fazendo nos foguetes deles, para pegar as coisas em volta. Então olhei e vi 4 rodas junto aos querubins. Uma roda junto a um querubim, a outra roda junto ao outro querubim, e o aspecto das rodas eram como brilho de berilo. Gente, eu imagino que era uma nave com quatro lados, né? Não se ele fosse redondo, tinha 4 coisas de pouso, como os nossos têm, né? Os nossos são redondos, mas tem 4 coisas quatro pés para pousar. E esses pés têm rodas para ele poder andar, né? Até as que são mandadas para a Lua e que é mandado para Marte tem as tal das rodas. Eles são quadrados, as que nós estamos mandando, mas alguns que as pessoas dizem que vêm é redondo. E eles têm 4 coisas. Então, isso que ele deve ter visto. Mas como naquela época não tinha noção nenhuma, não tinha nada no consciente para... Eles não tinham essa realidade. Não tinha como comparar, não tinha esse nível de comparação. Então, para ele, era isso, né? Apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei e vi 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, a outra roda junto a outro querubim. O aspecto das rodas era como o brilho de berilo. Versículo 10. Quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivera uma roda dentro da outra roda. Claro que as rodas são todas iguais. As rodas dos carros da gente é tudo igual a outra. E parece que tem uma dentro da outra, né? Porque tem aquele mundo de olhinho para colocar os parafusos. Andando eles, andavam elas. Pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam. A gente hoje tem na memória que realmente não tem como virar, né? Elas são grudadas. Mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para essa andavam, não se viravam quando andavam. Então, quando o comandante mandava, todo mundo ia. Para o lado que o comandante olhava, as rodas iam junto, o corpo ia junto, as asas iam junto, as mãos iam junto, claro. Versículo 12, todo o seu corpo e as suas costas e as suas mãos e as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. Não devia ser uma coisa muito interessante para ele ver, né? Porque quando você vê um avião com aquele mundo de janelinho, pois é. Agora você consegue imaginar o que o profeta viu aqui? Se um índio lá do Amazonas vê um avião passar com aquele mundo de janelinha, vai pensar que é o olho, né? Olho quadrado. Não é quadrado, ele é assim, né? É redondo em cima e quadrado embaixo. Não, são redondos. Ai, meu Deus. São redondos, gente, do avião também. É meio redondo assim, né? É o olho, gente, é o olho. Não tô criticando o profeta, não, mas é que na mentalidade, né, é bem interessante a gente ver. Por isso que a gente tem que
estudar para você interpretar alguma coisa, porque você não tem como interpretar se você não tem conhecimento, né? Ai, ai. Ó, todo o seu corpo e as suas costas, as suas mãos e as suas asas, as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos em redor. Eu tenho que rir. Quanto às rodas, elas foram chamadas giradoras, ouvindo eu, porque as rodas giram, né, gente? Quando anda, tem que girar. Vocês estão entendendo agora? Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, o rosto do segundo, o rosto de homem, o terceiro, o rosto de leão e o quarto, o rosto de águia. Os querubins se elevaram ao alto, são esses os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Falei? Andando os querubins, andavam as rodas, juntamente com eles, levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Claro que é um corpo só. Parando, agora eu vou rir de novo, gente. Imagina um avião levantando as asas ficando para trás. Ai, pelo menos a gente ri, né? Ai, meu Deus. O Eterno tem um senso de humor que é incrível. Como é que ele vai mostrar uma coisa dessa, gente, para uma época que nem charrete tinha, gente? As únicas coisas rodantes que tinha naquela época eram aqueles que os reis usavam, que era puxado por 2 cavalos, lembra? Não era nem charrete, era um negócio que eles ficavam até em pé, gente. Era a única coisa de rodante que eles tinham naquela época. Que era levado por cavalo. E só conseguia ficar no máximo 2 pessoas em cima. Não ficava mais do que 2. E era apertadinho para 2 ficar, porque ele levava só uma pessoa. Agora o Eterno, com esse senso de humor dele, mostra um trem desse pro coitado do Ezequiel. Claro que ele não vai entender, né, gente? Ai, meu Deus. Versículo 17, o Eterno é demais. Ele mostra as coisas pra gente também hoje, que eu vou te contar, que você fica pensando assim, meu Deus, o que ele quer falar com isso, né? O Senhor já me mostrou umas coisas que eu vou te contar, porque eu olho assim e penso, meu Deus do céu, quando é que isso vai acontecer? Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eram querubins. Agora que ele deu um nome para esses seres, ou para esse ser com esses 4 rostos, né? Agora que ele resolveu chamar de querubim, porque não tinha outro nome para chamar. Não tinha nada a ver com as fotos dos querubins que eles tinham, que eram os 2 querubins que ficavam em cima do como é que chama? Da arca da aliança, né? O Senhor mandou fazer 2 querubins, mas não tinha nada a ver com os querubins que estavam lá na arca não tinha roda, né? Porque não eram querubins. Ele deu esse nome porque ele não tinha outro nome para dar. Querubim, para eles, era o ser mais santo que existia. Um ser que só via, ele nem via o rosto do Eterno. Os querubins tinham 6 asas, segundo Isaías, para cobrir o rosto, para cobrir a boca e para cobrir os pés. Porque eles não podiam, por causa da presença do Eterno, nem os querubins, que eram criaturas tão puras, não tinham a capacidade de olhar para o Eterno. É uma coisa que a gente tem que aprender também, gente. Quando a pessoa fala assim, eu fui no céu e vi o Eterno, viu não. O Eterno não, pode ter visto
criaturas que servem o Eterno, mas o Eterno, nem os querubins colocam o olho nele. Nem os querubins, que são seres exclusivamente que servem ao Eterno, no mundo do Eterno. Tá? Como esses querubins, como no conhecimento de Israel, os querubins eram seres mais elevados, ele chamou esses aqui de querubins. Versículo 19. Os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança da mão do homem debaixo das suas asas, e a semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. A semelhança dos seus rostos eram as dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada um andava em linha reta para frente. E aqui terminou capítulo 10. Olha, gente, esse profeta, eu posso dizer, esse profeta, ele foi no futuro, coisa que nós nem ainda vimos. Ele viu coisa que eu e você não vimos, tá? 2.600 anos atrás, o Eterno resolveu mostrar para esse profeta um pouquinho do que ele é. E nós estamos estudando isso hoje. Aí eu pergunto para você, qual o tamanho do seu Deus? Você consegue medir o tamanho do Eterno? Eu não. O Eterno a quem sirvo é grande demais. Ele construiu todos esses universos, porque não é só um universo. No mínimo, são 7 universos. São 7 universos que circulam o grande universo que é dele. É o paraíso. Acima do paraíso é o mundo do Eterno. Cada um desses 7 universos tem a sua capital. E todos esses universos têm subuniversos. E todos esses subuniversos também têm uma capital. E dentro desses subuniversos tem os pequenininhos, como o nosso braço de Orion. A única coisa que eu sei é que o Eterno é o nosso Criador. E a única coisa que eu posso dizer para todo mundo que me ouve aqui, que nós devemos a nossa existência a esse ser, que eu não tenho outro nome para dar senão o Eterno, porque Ele é eterno. E nele existem todas as coisas, e para Ele todas as coisas foram criadas. Eu gostaria imensamente que todos os homens experimentassem essa certeza de que nós fazemos parte de uma grande estrutura, que é tão grande que nós não temos a mínima condição de entender. E ele ofereceu para Ezequiel uma experiência que eu ainda não tive. Eu já vi muita coisa, mas eu nunca vi uma nave espacial. Eu nunca vi um ser de outro planeta. Já vi seres espirituais, inclusive aqui nesse quarto.
mas não querubins. Gente, que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma boa tarde no Brasil, uma boa noite. E a gente se vê no próximo capítulo do livro de Ezequiel. Tchau, tchau.